Resenha. Chegamos, está no ar mais uma edição especial do Reis da Resenha aqui pela TV Jovem Pan News em todas as plataformas. E o nosso convidado de hoje, ídolo do Botafogo, é o terceiro jogador com mais jogos na história do Glorioso, só atrás de Nilton Santos e Garrincha, não é pouca coisa. Goleiro de seleção brasileira, atuou em alto nível por muitas e muitas temporadas. E o apelido dele, Homem de Gelo. Tamanha frieza, pegou até pênalti do Lionel Messi. O nosso convidado, o rei da resenha dessa semana é o Jefferson. E para me ajudar aqui nessa resenha, o Vampeta. Jefferson, tamo junto. Obrigado por ter aceitado o convite da Jovem Pan. Prazer conversar contigo. Boa tarde a todos aí, boa tarde Pedro, Vamp, grande Vamp. Prazer poder falar com vocês aí, viu? É uma honra. Para mim aqui, ainda quase bom dia ainda, né? Tô aqui morando aqui em Orlando. E obrigado pelo convite aí, vai ser uma resenha, um papo muito legal aí. Jefferson, prazerzão, irmão, parabéns aí pela carreira, por tudo aí que você representou dentro do futebol, né? Um goleiro que todo mundo tem um maior respeito, goleiro de seleção brasileira, Copa do Mundo, campeão de Copa das Confederações, titular de Copa América, como o Pedro falou aí mesmo, pegando pênalti, talvez considerado um dos três maiores da história, que é o Messi. Conta pra nós aí, agora tá morando em Orlando, eu achei que você tava aqui, morando aqui no interior de São Paulo, cara, tá morando em Orlando. Vários jogadores estão morando aí, jogadores, né? Então, eu parei de jogar em 2018, né? Botafogo, minha ideia já era vir passar um tempo aqui nos Estados Unidos, até pelas minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas hoje aí, com 16, 14 e 11 anos. Eu tive a oportunidade de morar fora, né, na Turquia, por 4 anos. Então, eu queria dar essa experiência para elas, né? Poder viver aí uma outra experiência fora do Brasil. Mas aí eu fiquei um pouco aí no Brasil depois de 2018. Fiquei em São José do Rio Preto. E aí vim para cá em 2021, 2022. Já faz um tempinho que a gente está aqui, né? Para passar esse tempo mais com a família, qualidade de vida, né? A gente sabe que aqui é quase um Brasil aqui, Orlando também, né? Eu vi uma entrevista sua que é um dos grandes arrependimentos que você tem, que não né, que você falou aí que de não falar inglês, de não ter falado e falar inglês, né, cara? Perfeito. Assim, hoje eu sinto na pele, né, o que é isso aqui, porque a necessidade que a gente tem, né, de poder aprender o inglês. Aqui em Orlando, é claro que a gente tem que ter um pouco mais de esforço, porque aqui em Orlando tem muitos brasileiros, né? Então a gente acaba ficando muitos com os brasileiros e acaba não tendo essa prioridade do inglês, né? Mas entrei numa escola aí para ver se realmente esse inglês entra na nossa cabeça. Depois de velho fica um pouco mais difícil, né, cara? Fica um pouco mais difícil, mas vamos conseguir aí, cara. Não preciso falar fluente, né? Eu brinco assim com as meninas, falo assim, olha, eu não passo fome, mas também não peço o que eu quero, né? Porque às vezes, sabe, os pedidos saem tudo errado, mas a gente vai caminhando. As minhas filhas também, eu tenho uma filha de 24 anos, Gabriela, outra de 22, Giovana, já mora também em Miami há mais de 16 anos. Fala o verbo to be, fala a língua do tio Sam tranquilamente. Mas como você falou, né? Tem vários brasileiros, mora aí, se eu não me engano, mora o Emerson, mora o Rivaldo, né? O Clebão, falei com o Clebão hoje também aqui. Entrou aqui com nós. Léo Lima, né? Léo Lima, tem uma galera. Léo Lima entrou aqui no programa. Lima. E uma galera, né? Uma galera morando nos Estados Unidos agora, né? Bastante. E a vida aí, Jefferson, como é que é? Tranquilo, de boa, sossegado mesmo? Muito bom. Assim, pra gente que é bastante família, né? Eu brinco aqui que eu já virei coach, já virei Uber, já virei treinador das minhas filhas. Então, assim, eu levo elas para a escola. Hoje, esse final de semana mesmo, a gente estava lá no Carolina do Sul com a minha filha mais velha, né? Levei ela para poder fazer uma competição lá. Então, foi basicamente umas 8 horas de viagem. Eu gosto de viajar. Então, assim, para mim, está sendo uma experiência muito boa, né? Porque a gente que jogou futebol, a gente sabe que é muito corrido, a gente perdia muitas datas comemorativas da família, aniversário, data de casamento, até mesmo, às vezes, Natal, Ano Novo, né, que está concentrado. Então, depois que a gente para de jogar futebol, a gente quer
priorizar aí um pouco mais a família. Então, assim, para a qualidade de vida aqui é muito bom, tem muitas opções, né? Segurança. Minha filha de 16 anos, né, já tirou carteira, já está dirigindo aqui com 16 anos, então coisa que para a gente aí no Brasil é um pouco mais difícil. É claro que eu amo demais o Brasil, eu sinto muita falta, muita saudade, muita falta desse calor, né, dos brasileiros, mas para se viver aqui a gente está gostando bastante. E eu estava lendo aqui que você abriu uma rede de cafeteria, também chegou a trabalhar ou está trabalhando com empreendimentos imobiliários. Esse pós-carreira, queria saber desse seu pós-carreira, né? Que tem atleta que trabalha bem o pós-carreira e tem outros que nem tanto, não é, Jefferson? Não, Pedro, eu tive, assim, graças a Deus, tive uma cabeça muito boa para poder me aconselhar aí com boas pessoas, né? Hoje mesmo estava conversando até com o Clebão, né? Clebão zagueiro, um cara muito gente boa, um cara cabeça, um cara que soube investir os seus patrimônios aí, né? Eu tive um cara também sensacional que me ajudou bastante, que foi o Sandro, né? O zagueiro que jogou no Botafogo ali. Então a gente tem hoje aí algumas coisas investidas no Brasil, mas depois que a gente para de jogar bola, a gente precisa, né, tá na atividade. Eu tenho uma cafeteria, né? Beato Cafeteria também, que hoje está em São José do Rio Preto. Eu comecei a fazer também a questão da expansão, né, que é a franquia, mas como eu vim para cá, nos Estados Unidos, aí eu dei uma freada, né? Hoje aqui eu estou trabalhando no ramo de construção, né? Então a gente está conheceu uma equipe muito boa aqui para poder estar investindo, dolarizar o patrimônio aqui também. Então eu também estou investindo aqui em questão de construção de imóveis, que é um ramo muito promissor aqui nos Estados Unidos. E também do treino, né? Eu gosto muito também do treino de treinamento de goleiro. Então, assim, a gente está fazendo um pouquinho de cada coisa aí. Mas para isso tudo acontecer, né, Jefferson? Tudo tem um começo, né, irmão? Vamos falar um pouco do começo da sua carreira, né? Os primeiros passos como atleta, como goleiro, onde foi, quem você se inspirou, como foram os seus primeiros passos na bola ali? Então, na realidade eu sempre falo, né, que eu vou ser bem sincero, a minha intenção nunca foi ser goleiro, cara. Eu vou ser muito sincero com você. A minha intenção era ser atacante. É que a maioria dos goleiros, você, Júlio César, Ronaldo Giovanelli, Veloso, todo mundo quer jogar de centroavante, Dida. Exatamente, cara, exatamente. Todo mundo começou aí querendo ser atacante. Não, porque atacante faz gol e tal, o goleiro só toma bolado e tal, mas não tem jeito, goleiro é dom, né? Então eu comecei na linha, e aí aquela coisa, né? Vai te recuando pro meio, recuando ali pra volante, pra zagueiro. Então, quando chegou no gol, falou, não tem como recuar mais não, cara. Ou você dá seus pulos aí, ou você vai buscar outra coisa aí. E aí foi onde eu vi, né? Graças a Deus, vi o dom aí de poder estar jogando gol. Eu cresci ali na Ferroviária de Assis, no interior de São Paulo também, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um teste no Cruzeiro, na época, com 14 anos, né? Era até o treinador, o Emerson Ávila, o cara que me ajudou bastante ali, o Ney Franco, que me ajudou bastante ali. E eles tinham me visto jogar na linha, cara, por incrível que pareça. O Emerson me viu jogar na linha. E aí eu, meio carudo, falei pra ele assim, pô, professor, joga no gol também e tal. Eu falei, vai que não dá na linha. Eu falei, vamos no gol. E por incrível que pareça, cara, foi uma coisa de Deus, assim, porque ele nunca tinha me visto jogar no gol, e ele falou assim, não, eu vou te dar uma oportunidade para você fazer um teste no Cruzeiro no gol. E assim, poucos, né? Você vê é como se você fosse no campeonato de várzea e ver um goleiro ali e falar assim, não, vou te dar uma oportunidade de você fazer um teste no Cruzeiro no centroavante. É muito difícil, né, cara? Então, assim, ele apostou realmente ali naquilo que a gente passou para ele ali. E aí eu fiz o teste no Cruzeiro e, graças a Deus, eu fui e passei. Aí eu tirei aquela coisa de querer jogar na linha, né? Eu sabia que eu estava num grande clube, que era o Cruzeiro, e falei, acho que agora é a hora de eu poder focar aí no gol. Foi onde eu comecei ali no Cruzeiro com 14 anos e aí tive a oportunidade de subir profissional muito cedo, né? Eu acho que foi até você também, né, Ramos? Eu acho que você subiu cedo também, né? Também, eu já subi profissional com 17 anos, né? 16, 17 anos. 16, 17 anos. É que era uma época muito mais difícil, né? Assim, você subir com 16, 17 anos era muito mais difícil naquela época, né? Sei que você é de uma geração antes da minha, mas mesmo na minha geração também. Não, muito difícil. O Hélio dos Anjos e o João Francisco
me viu treinando contra os reservas do profissional, né? O time jogava e quem, a gente fala o famoso banguzinho, né? E treinava contra o juvenil. Nisso eu treinava contra o pessoal, pô, não, eu tenho que puxar o profissional. Mais ou menos assim como acontece, né? Mas hoje tá um pouco mais fácil, né? Não fácil que eu falo assim, hoje você vê garoto aí 16, já basicamente já tá no profissional, né? Então, e na minha época também, quando eu subi com 17 anos, eu subi com o Felipão, né? Na época. E foi impressionante que os juniores, eles estavam viajando para uma competição, eu era juvenil. E aí o Felipão falou, olha, preciso de um goleiro para treinar com a gente aqui. E aí eles falaram assim, o goleiro do juniores está viajando. Então a gente vai colocar aí o goleiro juvenil para treinar com você, depois que o junior chegar, você só faz a troca. O Felipão falou, beleza. Aí eu sabia que eu tinha 10 dias para treinar no profissional. Eu falei comigo ali, falei, cara, são os 10 dias da minha vida, cara. Eu preciso treinar aqui como se fosse o meu pão de cada dia aqui. Eu lembro que eu subi numa época que era Oséias, Rincon, o Clebão, o Sorin, o Miller. Então, assim, só cobra criada. Só cobra criada, cara. E eles, assim, me ajudaram bastante, né? Me ajudaram bastante. E aí, assim, foi 10 dias que eu era o primeiro a entrar, o último a sair. Lembro que o Oséias gostava de bater pênalti no final do treino, ficava lá, pode bater pênalti aí, quantos pênaltis você quiser. Batia falta. E quem era o goleiro do time principal, Jefferson? Era o André. O André? O André, que era do o André Inter. o André e o Rodrigo Poço. Na realidade, eu fiquei lá esses 10 dias, e aí quando o goleiro dos juniores voltou, aí eu lembro até hoje que o Felipão me chamou na salinha ali. Ele e o Murtosa, lembra do... Murtosa, auxiliar dele. Auxiliar dele, Murtosa. E aí ele me chamou na salinha e até fez uma brincadeira comigo ali. Falou assim, Guri, obrigado aí por você treinar esses 10 dias aí, mas agora você pode descer e tal. Eu falei, não, obrigado você, professor. Aí virei as costas, saí e ele, quando tava abrindo a porta, ele falou assim, Guri, tô brincando. A partir de hoje você é profissional, viu? Tá integrado profissional. Aí eu fiquei muito feliz. Ele falou, continue assim e tal. A gente vai te treinar para daqui 2 anos. E o futebol é aquilo, né? A gente nunca torce, às vezes, para lesão de um ou para um falhar e tal, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, eu costumo dizer que você tem que estar preparado, porque a chance, ela aparece, às vezes, 1, 2 vezes, você tem que estar pronto. Não adianta querer escolher a hora da chance aparecer. E depois de 2, 3 semanas que eu estava treinando profissional, o André, no jogo contra o Santos, cara, me rompe o ligamento cruzado. O Rodrigo Poço, que era o reserva, foi alongar para entrar no lugar do André, sentiu a posterior. E aí, caiu no meu colo. Eu tive a oportunidade de jogar com o André, de ser convocado para a seleção brasileira com ele. Né? Ele, o Leandro Amaral, que mora também, acho que mora aí também em Orlando, em Miami. Minha primeira convocação para a seleção, capa da placar, foi ao lado do André. Ele era goleiro ainda do Inter, né? Eu, o André, o Pedrinho, que hoje é presidente do Vasco, o Leandro Amaral e o André. Depois ele se lesionou e aí eu não estava mais no Inter, estava no Cruzeiro, né? Foi naquela época, acho que foi da João Avelange, né? 2000, se eu não me engano. Da João Avelange. E aí foi onde eu me estreiei com 17 anos. E aí, graças a Deus, eu estreiei bem. O pessoal também me ajudou bastante ali, né? O pessoal mais experiente, como eu falei, o Clebão, o Sorin, Oséias, Cris, entendeu? Os caras me ajudou bastante ali. E aí foi onde que eu comecei a decolar ali na minha vida profissional no Cruzeiro. No início da sua trajetória pelo Cruzeiro, você citou o Felipão. O Felipão, mais tarde, deu entrevistas dizendo que você sofreu e foi vítima de racismo, né? No começo da sua trajetória. Depois até você, Jefferson, deu uma declaração, se eu não estiver enganado, à ESPN, dizendo que chegou a ser barrado, né, do Mundial Sub-20 em 2003, também, né, vítima de racismo. Então, eu queria que você falasse também dessas dificuldades que você enfrentou no começo da sua trajetória. Então, Pedro, quando a gente, principalmente naquela minha época lá, né, basicamente 2000, assim, eu não acreditava muito nessa questão de racismo. Eu sabia que eu precisava vencer de qualquer jeito, né? Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. E é claro que a gente passa algumas coisas no dia a dia que a gente tem que superar e criar também algumas estratégias, né? Então, eu, por ser negro,
eu criei algumas estratégias até para não ficar uma coisa, algum desconforto no dia a dia, né? Por exemplo, vou citar aqui, eu pegava o ônibus, eu via que tinha algum lugar vazio, tinha uma pessoa ali, às vezes, né, que não era negra e tal, eu não sentava, porque eu me sentia constrangido se eu sentasse, a pessoa levantasse. Então eu já sabia que isso acontecia. Por exemplo, se eu estava andando na calçada, eu não ficava atrás da pessoa, porque às vezes ela achava que eu estava querendo assaltar a pessoa. Então, assim, eu comecei a criar algumas coisas para mim, para realmente não ficar aquela coisa de mimimi, né? Vamos dizer assim. Então, mas também, graças a Deus, eu sempre fui muito bem resolvido para essas coisas e eu sempre olhei para frente. Tanto que quando eu subi do juniores, do juvenil para o profissional, nem passei para os juniores. E tinha um goleiro no juniores que eles queriam que subisse antes de mim, né? Só que eu nem sabia, nem fiquei sabendo. Depois que o Felipão falou comigo que eles queriam que subisse e tal. É um goleiro que a gente chamava ele de Branco, né? Gente boa também, tudo. Mas o Felipão bateu o pé e falou, não, eu quero o Jefferson. Então, mas eu nem sabia que isso tinha acontecido. Eu não, eu quero o Jefferson, eu gostei dele e tal. Né? E foi esse caso que aconteceu ali no Cruzeiro, mas não próprio para o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro sempre foi um time que acolheu muito bem os goleiros negros, então isso aí eu tenho muito a agradecer ao Cruzeiro, né? São históricos ali de goleiros negros do Cruzeiro, mas aconteceu esse episódio. E depois eu fui pro Botafogo, foi onde aconteceu de fato, né? Eu com 20 anos, joguei ali o Pan-Americano e o Sul-Americano pela Sub-20, fui bem, né, nas competições. Na época era eu e o Fernando Henrique ali que a gente disputava as posições ali da Sub-20 e ali o Paquetá ele falou comigo que era para eu poder estar preparado porque ia eu e o Fernando Henrique para o Mundial, né, Sub-20. E aí eu falei, não, tranquilo, pessoal, vou continuar trabalhando, treinando e tal. E aí quando surgiu a convocação ali, a hora que eu fui ver a convocação no jornal ali, na época, né, meu nome não estava lá na lista. Eu falei, vixe, cara, o que aconteceu, né? Até brinca, né, vamos? Já aconteceu algum coletivo... À noite, caí. Eu caí, né? Mas aí eu fiquei tranquilo, pô. Falei, cara, Deus sabe de tudo, né? Tô tranquilo, continuar trabalhando normal. E aí, só que aí eles foram pro Mundial, se eu não me engano, foi no começo de 2003. Foi no Emirados Árabes. Só que aí, acho que 2 semanas que eles estavam lá no Emirados Árabes, começou a ter guerra ao redor e tal, e aí eles cancelaram o Mundial até por segurança, né? Então cancelou o Mundial, passou o Mundial pro final de 2003. E eu tô lá no Botafogo e tudo, mas já tinha até meio que, vamos dizer assim, perdido a esperança, né? E aí, se eu não me engano, acho que foi em setembro, outubro, ele recebeu uma ligação de uma pessoa de dentro da CBF, nem tava mais com essa esperança toda, e ele falou assim, ei, Jéssica, como é que você tá e tal? Eu falei, tô bem e tal. Ele falou, você tá treinando? Como é que você tá? Eu falei, não, tô treinando bem e tal. E aí ele falou assim, ei, tá preparado para voltar para a seleção? Eu falei, pô, claro que eu tô preparado, né? Vai ter a convocação daqui 1 mês e seu nome tá lá, tá? Ele falou assim, olha, no começo do ano a gente não te convocou, porque tinha uma pessoa aqui dentro que vetou toda a convocação de goleiro negro. Falou que não podia, a gente podia contratar qualquer goleiro, menos goleiro negro. E aí foi por isso que a gente não te contratou e tal. Pra mim ali, eu confesso que foi um baque, porque eu nunca tinha... Falei, pô, isso não existe, né, cara? Pra mim eu era até meio inocente nesse sentido. Falei, pô, cara, será que isso existe mesmo? Mas foi impressionante que eu criei isso daí como um combustível ao meu favor. Não foi aquela... Não, eu falei, agora que eu vou provar o contrário mesmo. Entendeu? Agora que eu... E aquilo ali, assim, não digo que foi bom, mas foi uma coisa que... Te deu um gás maior, né? Deu um gás. Deu um gás maior que eu falei assim, agora que ele... Acho que eles mexeram com a pessoa errada. Porque assim, Jefferson, né? A gente sabe assim, né? A gente quer... Vamos falar agora, afrodescendentes. Nós somos afrodescendentes. A gente pega assim, dentro da história do futebol brasileiro, né? Vou contar mais recente. Você, Dida, Aranha, Sidão, o próprio Wagner, né? Que foi um grande goleiro também aí no Botafogo, tem uma história bonita. E você está contando isso aqui agora, né? Porque a gente sempre fala assim, tem aquela brincadeira, até mesmo no meio da gente mesmo, atletas que falam, goleiro preto não pode tomar gol, não sei o que, assim, aquelas piadas que rolam, né?
Então, esse foi o maior caso que você passou dentro da sua carreira, de não ser convocado para a seleção por alguém lá vetar que era um goleiro negro? Então, ele não quis dizer o nome lá, né? Mas Não precisa dizer o nome, não, assim, mas esse foi o maior, dentro da carreira toda, sua carreira brilhante. Esse foi o. Foi o maior. Foi, assim, que eu fiquei sabendo, foi, né? Que a gente sabe. Não, porque a gente viu assim, o Aranha ser ofendido, né? Também. No jogo do Grêmio contra. Era Santos e Grêmio, né? Santos e Grêmio, em outras oportunidades, outros goleiros, né? Afrodescendentes. Não, é igual a gente falou. Assim, eu também fui muito tranquilo, né? Eu sempre respeitei demais, assim, todos os clubes. Tá? Sempre, é claro que tem sempre aquela brincadeira entre os clubes, né? Eu lembro que eu tava entrando no jogo, era Botafogo e Atlético Mineiro. Mas depois o pessoal, pediu autógrafo e tal. Aí eu tava entrando aí o Renan, né? Que era meu reserva lá também. Aí fomos entrar para aquecer lá no Independência. Aí quando a gente entrou, a torcida do Atlético Mineiro assim, começou a gritar assim, Vera Verão, Vera Verão. E aí eu falei pro Renan assim, Renan, não dá risada não, mano. Senão os caras vão achar que tá com razão. E aí assim, sempre teve essas brincadeiras, essas coisas assim, mas eu sempre levei também na maior esportiva, e depois a torcida do Atlético também... E um goleiro assim que você se inspirou? Foi o Dida, pô. Isso aí sem dúvida nenhuma. Isso aí eu sempre falo que foi um cara que me ajudou muito, mesmo sem ele saber, né? E a importância também, hoje, que a gente fala para essa garotada também, né, você se espelhar em pessoas boas, né? Pessoas que vão te agregar. O Dida, eu lembro que quando eu cheguei no Cruzeiro, com 14 anos, o Dida estava lá ainda. E eu acabava o meu treino, eu nem me trocava. E eu ia direto ver o treino do profissional, finalzinho ali, né? E aí eu ficava ali na Toca da Raposa, mais ou menos uma meia hora por todos os dias, vendo o Dida, como é que ele aquecia, como ele saía do gol, como ele se movimentava, assim, tudo. E aí eu falar com ele, cara, se um dia eu jogar 50% que esse cara jogou, ia tá bom. E aí, assim, eu me espelhei mais muito mesmo. Tanto que até depois do decorrer, as pessoas começaram a me confundir com o Dida, né? Até pela frieza, pelo jeito de andar e tal. Claro que depois eu peguei a minha característica e tal, mas me espelhei muito no Dida. Tanto que aconteceu até um episódio no Cruzeiro na época, que o mesmo uniforme do profissional era o uniforme da base. E aí eu tava treinando na Toca da Raposa, e aí chegou uma excursão, cara. Chegou uma excursão de garotos, tipo de 8, 10 anos, assim, e tal. E eu treinando. E aí, quando eu olho, cara, sem brincadeira, acho que veio umas 60, 70 crianças em cima de mim, assim. Começou a gritar, Dida, 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 Dida. E eu, sem saber nada ali, aí o diretor que tava ali, falou assim, Jefferson, não, fala que você é o Dida. Por quê? Porque, assim, você vai frustrar aqui a alegria das crianças. Cara, eu me passei por um dia do Dida ali sem ninguém saber. Eu comecei dando autógrafo ali e tal, entendeu? Mas para não criar aquela decepção nas crianças e tal. Então, assim, talvez eles estão me vendo agora e falam, pô, será que esse é o autógrafo do Dida mesmo? Mas foram por uma boa causa, viu? E a gente falou, né, dos casos de racismo, Jefferson. Como é que você acompanha hoje, já como ex-atleta, o que vem enfrentando o Vinícius Júnior na Espanha? Olha, a gente não consegue nem saber o que ele está sentindo na pele, né? O Vini Júnior, não sei nem o que ele está sentindo na pele. É um garoto que a gente tem que dar muita força para ele, é um garoto que a gente tem que se unir, né? Ele está levantando uma bandeira aí, uma perseguição, vamos dizer assim, né? Mas ele tem nos representado muito, é um garoto muito forte, né? A gente sabe que ele precisa ser forte nesse momento. Dentro de campo a gente não tem nem o que falar dele, né? Mas é um jogador aí que está fazendo a diferença, sim. E as coisas estão mudando, a passo curto, mas as coisas estão... A gente já consegue ver algumas mudanças aí, né? Então, assim, a gente tem que realmente tirar o chapéu pro Vini aí, porque é um menino aí com muita personalidade. Você começa no Cruzeiro a sua trajetória profissional, vai para o Botafogo e no Botafogo, né,
tem também empréstimos para o futebol turco, mas ainda volta para o Botafogo e o Botafogo te credencia a seleção brasileira, é aquele histórico que a gente passou aqui no começo da entrevista, mas queria que você falasse dessa tua passagem pelo Botafogo. Se eu não estiver enganado, entre Cruzeiro e Botafogo, você tem uma passagem pelo América, eu acho também por empréstimo, né? América de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, isso. Como é que se deu essa sua chegada, seu início no Botafogo, né? E hoje, eu até trouxe aqui, é o terceiro jogador com mais jogos pelo Glorioso, só atrás do Garrincha e do Nilton Santos, né? Um feito e tanto. Então, na realidade, quando eu subi pro Cruzeiro ali com 17 anos, é aquilo que eu estava até falando com o Vamp, né? Era muito diferente um goleiro de 17 anos tá jogando num grande clube que era o Cruzeiro. Então tinha aquelas desconfianças e tudo, enfim. E eu joguei ali durante 3 anos, né? Graças a Deus joguei bem, mas mesmo assim, por parte às vezes da imprensa, tinha aquela cobrança de poder contratar um goleiro mais experiente, enfim e tal. E aí eu tive uma competição que foi uma competição basicamente ali que um divisor de águas, vamos dizer assim, que foi a Copa dos Campeões, né? Então eu fui campeão, bicampeão mineiro pelo Cruzeiro, bicampeão da Sul-Minas, revelação do Mineiro, da Sul-Minas, enfim. Então a gente fez uma competição muito boa ali. Mas a primeira competição que eu acabei não indo tão bem foi a competição da Copa dos Campeões, né, onde a gente acabou perdendo ali para o Paysandu. Foi uma noite muito infeliz ali da minha parte, onde a gente acabou perdendo a final. E aí veio à tona, né, essa questão de ser goleiro novo e tal, que precisa rodar para poder pegar experiência e tudo. E aí foi onde o Cruzeiro optou por poder me emprestar, né? Chegou o Luxemburgo ali, e aí ele acabou me emprestando. Fui pro América, né, de São Paulo e de São José do Rio Preto, mas minha passagem foi muito rápida ali, foi basicamente 3 meses. E aí do América eu fui pro Botafogo, e Botafogo na época estava na Série B, em 2003, né? E aí eu fiquei em 2003 ali, jogando no banco ali, né, do Botafogo, tanto que o Max, né, até o falecido Max aí, fez uma grande competição da Série B, subindo o Botafogo ali para a Série A em 2004. E aí eu assumi a titularidade do Botafogo em 2004. Né? Então aí eu comecei a jogar em 2004, e aí fiquei até o mês de 2005, onde eu fui vendido ali para a Turquia. Mas esse 1 ano e meio ali que eu... 2 anos, né? 1 ano e meio jogando, mas esses 2 anos e meio que eu fiquei no Botafogo, eu tive uma identificação muito grande com o clube, muito grande mesmo. Tanto dentro de campo quanto fora, né? Os torcedores me abraçaram muito, muito bem ali. Eu me senti em casa. E aí eu fui para a Turquia, né? Vendido, meu passe ainda era do Cruzeiro. E eu disse que quando eu voltasse, a minha prioridade ia ser o Botafogo. É claro que quando a gente fala isso aí, as pessoas acham que isso aí é mais marketing e tal, né? Mas não, eu queria priorizar ali o Botafogo. Fiquei 4 anos na Turquia, foi muito bom ali minha passagem na Turquia. Claro que foi momentos difíceis e tudo, mas amadureci bastante, né? Acho que isso aí vale também para a gente poder valorizar muitas coisas que a gente acha que talvez não é legal, né, no Brasil e tal, mas acabei voltando com 26 anos com uma outra cabeça. E eu voltei realmente para poder... que era um sonho que eu tinha de poder jogar na seleção brasileira. Eu sabia que lá fora ia ser bem difícil, né? Jogando na Turquia, eu tive uma proposta da Grécia e tal, mas eu sabia que ia ser muito difícil jogando lá. Então eu falei assim, eu quero ter uma oportunidade de poder vestir essa camisa, né? Eu tive a oportunidade na Sub-20, mas eu falei, eu quero pelo menos ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Foi onde que eu priorizei voltando pro Botafogo. Jefferson, você tem, né? O Pedro falou aí, né? Aqui, né? Terceiro maior atleta que vestiu a camisa do Botafogo, perdendo para Nilton Santos e para Garrincha, né? O jogador foi a Copa do Mundo, jogador que ganhou títulos. Mas deixa eu te falar assim, né? Hoje a gente vê goleiros brasileiros, depois Tafarel, que abriu, acho que Tafarel abriu esse mercado para goleiros brasileiros atuarem fora do país. País afora aí já teve o Doni, o Dida, Júlio César. Hoje tem o Ederson, tem o Alisson, né? E outros goleiros aí em outras ligas, né? Você como goleiro que foi à Copa do Mundo de seleção,
né? Eu também tive a mesma oportunidade de ir a uma Copa do Mundo de 2002 e eu não sei se você vai concordar com o que eu vou falar aqui, que eu fico observando, né, as convocações, principalmente de goleiros. Quando você foi à Copa do Mundo de 2014, Júlio César, foi você e foi o Vitor? Não. Foi isso, né? Júlio Vitor, César, né? Vitor e Jefferson. Né? Aí eu vejo o Tafarel, treinador de goleiro do Liverpool, treinador do Alisson. Tá todo dia, o dia a dia ali, disputando competições, Premier League, Liga dos Campeões, aquelas Copas que tem na Inglaterra, e é convocado para a seleção. Você não acha que é uma desvantagem para o Ederson e para os demais goleiros quando você tem um treinador de goleiro que dá treino todo dia para você e na hora de sair jogando para ser titular, você não acha que é uma desvantagem para os demais goleiros? Eu vivi isso aí ali dentro da seleção, né? Eu tive um prazer de poder ser treinado ali pelo Tafarel. É um cara muito profissional, muito justo. É claro que para algumas pessoas fica totalmente desconfortável, né? Essa situação. Mas o Tafarel e a comissão, basicamente mais o Tafarel ali, ele deixou bem claro e reuniu com a gente ali, né? E disse o seguinte, falou, olha, a decisão de jogar ou não, ele deixou bem claro que não era dele, né? Então, ele falou, olha, a decisão, quem vai jogar ou não é minha. Eu simplesmente estou aqui para poder treinar vocês e quem vai decidir quem vai jogar vai ser o treinador. Então, assim, isso mostra até pra gente, né, que realmente ele estava lá para poder treinar a gente. Mas é claro, eu entendo a sua pergunta e é claro que alguns goleiros se sentem até um pouco, né, desconfortável e tal, mas em questão do Tafa, assim, eu não tenho nada do que falar, um cara que me ajudou muito, é um cara que foi sempre profissional comigo ali, tanto o Alisson também, no sentido de poder respeitar o momento ali da seleção, né? O momento da seleção, até gostaria também de aproveitar essa oportunidade aqui, se resume ali né, na época era o treinador o Dunga, né? E eu fiquei fora da seleção talvez por uma frase que eu falei ali e na realidade assim, não foi nenhuma questão de frase, foi uma questão de me posicionar, né? Porque eu estava vindo muito bem na seleção, jogando muito bem, fazendo grandes jogos e simplesmente não digo um erro, né? Uma falha, eu acho que um gol defensável ali contra o Chile, né? Que a gente perdeu de 2-1 ali na eliminatória e aí eu fui pro banco no próximo jogo e no outro jogo nem fui convocado. E aí foi onde que eu simplesmente falei ali, né? Falei, poxa, eu achei que eu tinha um pouco mais de crédito, né? Então, acho que e na realidade era, né? Acho que diante de tudo que eu estava fazendo pela seleção, a minha decepção foi isso, de que eu achava, falei, poxa, eu achei que, né, por tudo que eu estava fazendo na seleção, não era por um erro que eu iria sair da seleção, né? Então, isso que eu fiquei chateado, que eu fiquei, mais nada assim contra o Alisson, não. Então, acho que isso aí que foi uma coisa mais, talvez, que eu fiquei muito decepcionado, porque é igual hoje a gente está com grandes goleiros ali, então, sei lá, um erro vai tirar o goleiro que está ali, né? Então, e principalmente de tudo que eu vinha fazendo na seleção. Então, acho que foi só isso aí que eu acabei ficando um pouco mais sem entender o porquê que eu saí e principalmente depois de outra convocação, não fui convocado, né? Então, acho que só isso aí que eu fiquei chateado. O goleiro Jefferson, com uma história muito bonita no Botafogo, campeão pela Seleção Brasileira da Copa das Confederações e tem Copa América no currículo também. E a gente aqui, né, registrando essa passagem e falando bastante da carreira do Jefferson. E eu já vou voltar do intervalo, Jefferson, perguntando exatamente do pênalti que você pegou do Messi. Se eu não estiver enganado, antes da cobrança de pênalti do Messi, você chega a pegar também um
um pênalti contra o México, não sei se foi antes ou foi depois do jogo contra a Argentina, né? Mas foi assim um momento muito bom seu com a camisa da seleção brasileira. E tem algum bastidor aí essa cobrança? Porque não é todo dia que você enfrenta um jogador, como disse o Vampeta, né? Top 3 ali dos grandes jogadores de todos os tempos e pega um pênalti do Messi. É verdade. Esse pênalti ali foi foi muito importante, né, para minha carreira, não só dentro do Botafogo, mas dentro da seleção brasileira também, né? Tanto que hoje, às vezes as pessoas, eu saio na rua, as pessoas assim, pô, mãe, aqui é o goleiro que pegou o pênalti do Messi, olha o goleiro que pegou o pênalti do Messi. Então, a gente acabou sendo conhecido ali por pegar o pênalti, né? Um dos maiores jogadores do mundo. E para mim, assim, a preparação foi muito importante, porque eu sabia que eu estava indo enfrentar não só o maior jogador do mundo ali, na atualidade, que era o Messi, mas uma equipe também de muita qualidade. E como eu falei, eu estava buscando me afirmar aí cada vez mais na seleção e sabia que era um jogo muito importante, né? Que eu precisava realmente ser bem na partida, enfim. E quando aconteceu o pênalti, eu confesso que eu consegui trazer algumas memórias ali durante aqueles segundos, né? Eu lembro que quando aconteceu o pênalti, o Davi Luiz, eu fui até conversar com o juiz ali, o Davi Luiz bateu no meu peito e falou assim, não, deixa aqui com a gente, vai lá pro gol lá e você vai pegar esse pênalti. E aí eu fiquei concentrado ali, e eu tinha estudado o Messi, né? Tinha estudado ele, as cobranças, mas é aquele estudo, né? Você estuda um jogador como o Messi, 10 pênaltis, 5 ele bate para um canto, 5 ele bate para o outro. Então você não tem muita lógica de onde que ele vai bater, né? É um jogador imprevisível, um jogador que pode fazer a diferença, né? Qualquer movimento que você faça ali, ele te desloca. E aí eu falei comigo, olha, eu vou usar o que eu mais tenho o que eu mais tenho aqui de qualidade, né? Que cada um tem uma qualidade mais que é elasticidade, explosão. E a minha era explosão, né? Eu tinha uma explosão muito rápida. E eu falei, olha, eu vou esperar o mais rápido, vou esperar o máximo de tempo possível e vou fazer uma leitura onde que ele vai chutar. E aí eu esperei o milésimo de segundo e acabei fazendo uma leitura ali, graças a Deus, certeira, né? E acabei saindo na explosão e sendo feliz ali na cobrança do Messi. Jefferson, você falou, né? A maioria dos goleiros, né? Viu, Pedro? Os caras começam lá na frente. Tudo que é ser travante, vai recuando. Ele vai recuando. Daqui a pouco pode até virar gandula, mas não foi o caso, né? E aí, você falou aí, né? Que tem seus negócios e tal, você dá aula aí. Como você vê essa evolução no futebol mundial? Aonde hoje, lógico que lá no começo da sua carreira, ninguém falava assim, ó, tem que jogar com o pé. Primeiro tinha que ser bom com a mão, né? Hoje, a nível mundial, essa exigência de que todos os goleiros tenham que jogar com o pé, fazer tabela dentro da pequena área com o zagueiro, tocar para a lateral ali, atravessar a bola em zona de risco. E isso virou uma febre mundial. E não sei se você aí, quando dá treino, exige também que seus goleiros joguem bem com o pé. Como é que você viu essa mudança ao longo aí de 10 ou menos de 10 anos, que o goleiro tem que ter uma performance com o pé tão bom quanto com a mão? Mudou muito da minha época, né? É igual você falou. Antigamente, os goleiros precisavam ser bons com a mão. Sabe, ser bom com a mão e precisava também sair do gol. Né? Isso era uma exigência básica, né? Muito grande, básica, né? Dos times, treinadores. Com a evolução aí do futebol, esse futebol moderno, hoje a exigência de jogar com o pé cresceu e cresceu muito, muito mesmo. Antigamente usava o goleiro para ser um desafogo. Ficava tocando ali o zagueiro, joga no goleiro, o goleiro pum, joga lá para frente. Então, apertou, joga no goleiro, o goleiro pum, nem olhava nada, jogava para. Hoje não. Hoje o goleiro já tem que jogar de líbero. O goleiro a gente brinca que o goleiro antes de ser, a gente fala, né, antes de ser goleiro ele tinha que ser um volante, né? Porque ele tem que saber jogar para um lado, jogar para o outro e cavar e ser livre. Eu lembro de uma história que aconteceu com o Gomes, né?
O Gomes Teles jogou na seleção também, jogou no Cruzeiro. PSV. Enfim. PSV. Ele chegou ali no PSV e ele falou assim, Jefferson, eu cheguei muito bem debaixo das traves. Saiu do Cruzeiro, foi para lá, cheguei muito bem debaixo das traves. O treinador, ele observou que e ele era mesmo, né? O Gomes, a gente brincava que ele era com o pé, ele esquece, viu? Apagava a luz com ele ali. Só que aí mas embaixo da trave, o cara era um monstro. Ele chegou no PSV, o treinador chamou ele, depois de uns 2, 3 meses, chamou ele e falou assim, olha, é o seguinte, você é meu goleiro aqui para as minhas temporadas. Porém, eu estou observando que você tem uma dificuldade de jogar com os pés e você vai precisar jogar com os pés aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos te tirar do time, você vai treinar aqui 3 meses só com os pés, vai treinar normal, com todo mundo, mas eu preciso que você treine com os pés. E ele disse que ele se retirou ali durante os 2, 3 meses, ficou treinando com os pés, até ele brinca, falei, não voltei um Ronaldinho, mas eu voltei já com uma outra, com outro nível, né, de um fundamento a mais, né, com os pés, né? Isso, com os pés. E aí ele falou que depois de lá, cara, ele, basicamente fez história, né, no PSV e o treinador foi visionário com ele ali, né, ele identificou que precisava realmente agregar isso na carreira do Gomes. E no Brasil você não tem esse tempo. E outra, você não treina também, assim, dificilmente os times treinam isso na base, né? Hoje são poucos treinadores que exigem que o goleiro arrisque dessa forma que hoje estão pedindo, às vezes, o profissional. Então precisa realmente fazer com que isso na base, para que você possa já adquirir essa habilidade, esse conhecimento com os pés, esse fundamento na base. Só que você vai fazer isso aí, tem treinador que fala assim, não, cara, pelo amor de Deus, chuta essa bola, não quero passar, não quero ter infarto aqui, não. Então você não consegue treinar. Aí no profissional eles exigem que você jogue com o pé, é difícil. Então você tem que criar uma metodologia para que isso já venha, né, acontecer isso na base, para que você chegue no profissional preparado, que talvez não é o caso do Brasil. São poucos times que fazem isso na base, que faz com que o goleiro trabalhe desse jeito com os pés. A gente jogou com a Sub-20 da Espanha, fizemos até a final. Cara, impressionante. O Sub-20 da Espanha joga a mesma coisa que o profissional da Espanha, porque ele já vem com essa metodologia, né? Então, eu acredito que o Brasil precisa implementar esse trabalho com os goleiros já desde a base com os pés. Você disse que se inspirou no Dida, né, lá no começo da sua carreira. Agora, analisando, né, os seus companheiros de profissão, os goleiros em atividade hoje, tem aquele goleiro lá que você assiste e fala, pô, esse cara aí é bom. Os goleiros que jogam hoje que você gosta, Jefferson? Olha, eu acho que hoje a seleção está bem servida ali de goleiro. Eu acho que uma promessa aí é o Bento. Eu acho que ele vai ser talvez aí o nosso futuro goleiro da seleção. Claro que está pegando aí bagagem, né? A gente tem o Ederson aí. O Alisson, acredito que ele está aí num momento aí onde talvez, eu não digo aí até pela idade, aí seria talvez a última Copa do Alisson. Então depois disso aí acho que vai ter uma reformulação aí de goleiro. Estão surgindo outros goleiros aí, até o próprio John aí do Botafogo, né? Então assim, eu acho que está surgindo, acho que esse é o momento de surgir aí mais goleiros novos aí, para poder, principalmente depois da Copa aí, ter goleiros aí que venham substituir esses outros goleiros que já estão na seleção aí. Até o próprio Pierre, que estava no Botafogo, estava bem, né? Lucas Pierre aí também, não estou acompanhando muito bem aí a trajetória dele lá fora. Então, eu acho que tem que tomar só um pouco de cuidado com esses goleiros que estão surgindo hoje aí no Brasil, estão saindo muito cedo e talvez não estão priorizando aí, talvez, jogar para poder realmente assumir aí uma titularidade na seleção. Você aí na terra do Tio Sam, joga uma bola aí, né, com os caras aí, bate um baba, um racha, uma pelada, e joga no gol, joga na linha, se pratica ainda, gente. Sim, sempre quando tem aqui a gente acaba praticando. Acho que hoje a
a moda aqui é o futevôlei, né, mano? Eu não sei se é bom de futevôlei, cara. O negócio é com a mão, né, cara? Mas hoje todo mundo tá jogando futevôlei, cara. Virou uma febre. Aqui em São Paulo também. Ó, no Rio já era bem antes, agora em São Paulo tá uma febre. Então, aqui também já estão criando quadra de futevôlei, mas tem também, né, as peladas que a gente fala aqui dos ex-jogadores aqui também, que é bem bacana. Mas eu vou mesmo quando tem esses jogos que fazem jogos beneficentes aí, jogos que reúnem uma galera aí. No ano passado, o Seedorf, né, chamou para poder tá indo no jogo aí também dele também. Então, assim, alguns jogos aí beneficentes a gente acaba indo. E os técnicos com que você trabalhou, né, dando aqui até uma olhada, que foram vários, né, mas tem Papai Joel, Joel Santana, tem Vanderlei Luxemburgo, tem Felipão, tem Estevão Soares, você trabalhou com vários, Oswaldo de Oliveira, que o Vampiro também trabalhou, o Vampiro também trabalhou com o Joel Santana. Algum desses daí, que eu citei, algum desses aí, é mais resenha, tem aquela história que você lembra até hoje da risada? Olha, primeiro assim, acho que os dois top treinadores aí que eu trabalhei, eu posso falar aí que foi o Felipão e o Oswaldo. Acho que são dois grandes treinadores, né? E quando eu falo grandes treinadores, não é somente dentro de campo. Eu acho que a maior dificuldade hoje que você tem é você gerenciar o grupo de jogadores, né? Eu acho que aí, para mim, é ser um treinador fundamental. Porque você tem só aqueles 11 jogadores que vão estar com você ali, mas os outros também... você precisa conquistar eles ali para uma eventual hora que você colocar ele corresponder. Então, esses dois treinadores foram sensacionais, me ensinaram muito como gerenciar, como ter o vestiário ali nas mãos, né? Então, para mim, foram dois grandes treinadores. Outros também que passaram, como o próprio Joel Santana, que foi um grande treinador, um cara, uma figura aí... uma figura sensacional fora de campo também, né? A gente aprendeu muito ali, contava muito as suas histórias, né? Histórias que aconteceram no futebol. A gente brincava ali que a gente concentrava 2 dias antes com ele, porque ele falava, não posso deixar os meus filhotes fora aí, aproveitando a noite, não, tá? Até aconteceu um episódio aí do Somália, né? A gente, em 2010 aí... Eu jogo racha com ele direto, a gente tá sempre junto. Então, assim, foi um cara que ajudou muito o Somália ali também, sabe? Que tinha o Antônio Carlos, o Fábio Ferreira. Então, assim, o Papai Joel foi um cara sensacional e fora de campo também, que eu gostei muito de poder trabalhar com ele. Ô, Jefferson, e você vendo, né, você como terceiro maior atleta da história do Botafogo com partida jogada, como é que você vê daí dos Estados Unidos, esse momento do Botafogo ter virado SAF e conquistas aí, o título que deixou, né, na temporada de 2023, bateu na trave ali, estava com tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro e deixou o Palmeiras ultrapassar, vem em 2024 e ganha a Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro, e agora o Botafogo começa a temporada sem treinador, né, vários jogadores indo embora. Como você vê esse Botafogo? O Pampa é um outro Botafogo, né, da minha época. A gente brinca que a gente roeu muito osso ali, mas é um outro Botafogo. Tanto que eu converso com muitas pessoas ali dentro, eles falam, Jeff, você precisa conhecer hoje o Botafogo de hoje, né? Mas fico feliz de saber aonde que o Botafogo chegou, né? O Botafogo virou SAF e já era esperado, né? Tanto que eu até, em algumas entrevistas minhas lá atrás, eu falei que era uma das preocupações que nós, torcedores, né, a gente tinha, que hoje o Botafogo, é claro que ele se preocupa em ser campeão, sim, mas hoje tem que entender que é uma empresa, eles precisam recuperar aquilo que eles estão colocando, isso é lógico, né, não tem como fugir disso. Entra jogador, sai jogador, entra jogador, então dificilmente quem está hoje gerenciando o Botafogo, eles vão manter a mesma base do outro ano. Isso aí já pode tirar da cabeça. Eles precisam fazer dinheiro, eles precisam vender, as contratações que o Botafogo está fazendo, e toda a SAF vão fazer, são contratações de poucos investimentos para poder vender os jogadores. Então isso já dá para perceber.
Para o próprio Texas, ele nem esperava que o Botafogo ia ser campeão tão rápido, entendeu? Até foi uma surpresa para ele. Então, assim, se a gente pegar aí esses 2 anos, vamos dizer assim, o Botafogo apostou em muitos jogadores. Apostou. E deu certo. Claro, pela estrutura que está, deu certo. São jogadores que estão contratando para poder valorizar e vender. Entendeu? Isso tem que estar na cabeça dos torcedores. E vai acontecer. Se a gente pegar em 2023, o Botafogo contratou muitas apostas, deu certo, vendeu, tanto que muitas pessoas acharam que não ia... dificilmente o Botafogo vai montar um time como montou em 2023. Montou melhor ainda em 2024. E chegou, né? Chegou, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E agora vai vender tudo, né? Todo mundo e tal, vai sair e vai contratar de novo. E tem a possibilidade, não tirar da cabeça, tem a possibilidade de acontecer a mesma coisa que aconteceu nesse final do ano passado, né? No começo desse ano, vamos dizer assim, que vai ter que contratar tudo de novo. Que a diferença do Botafogo, mas o Botafogo sempre foi assim, que a diferença é que o outro Botafogo tem dinheiro para poder fazer isso, né? Ele tem dinheiro para poder ir no mercado. Então, acho que os torcedores têm que entender que a partir de agora isso vai acontecer. Não foi uma ou duas vezes, vai acontecer. O Botafogo vai montar um time para 2024, bom, mas vai chegar no final de 2025, vai vender ali mais 3, 4, mais 5 jogadores e vai fazer de novo em 2026. Então é um outro tipo de Botafogo, é uma outra administração e todo mundo vai ter que aceitar, vamos dizer assim, mas foi muito importante a SAF entrar hoje no Botafogo. E Jefferson, no Botafogo você jogou com o Seedorf, né? E as histórias daquele grupo, de quem participou daquele elenco, diz que o Seedorf chegou, já queria mudar tudo, o hino do Botafogo, as imagens que estavam expostas nas paredes, assim, dos ídolos, né? Garrincha e tal. Ele, quem são esses caras aí? Estão dando azar pra gente. Os caras, é o Garrincha que tá na parede, é o Newton Santos. E é verdade isso mesmo? Como é que foi essa convivência com o Seedorf no Botafogo? Cara, o Seedorf é um grande jogador e um cara muito inteligente, cara, um cara muito inteligente. A única coisa que a gente estranhou um pouco ali era a questão dele querer mudar as coisas do Botafogo muito rápido, sem entender o que significa aquilo ali, né? Nossa, surpreendo. Eu joguei com ele na Inter de Milão, ele queria mudar a Inter de Milão toda. Não, então assim, eu acho que ele precisava entender realmente o que significava, justamente o que você falou. Peraí, essa foto aqui, o que significa essa foto aqui pro Botafogo? Essas cores, o que significa essas cores pro Botafogo? Então essas pessoas estão aqui, quanto tempo que essas pessoas estão aqui? O que elas oferecem ao Botafogo? Então eu acho que ele precisava entender um pouco da história do Botafogo antes de querer fazer algumas mudanças. E é isso que aconteceu, foi esse choque que aconteceu, né? Dele querer mudar muita coisa, querer mudar o hino, querer desligar o ar-condicionado, passando calor, ele querendo desligar o ar-condicionado, querendo tirar a música, tirar a música do vestiário, isso aí, imagina. Na época do Vamp, os caras levavam no ônibus, eu lembro, assistia, os caras tocavam, levavam cavaquinho, não sei o que, dentro do ônibus, era uma alegria, entendeu? Então, assim, entendeu? E isso faz parte, né, da nossa cultura. Então ele quis tirar, tem hora que ele quis tirar a música do vestiário, tá parecendo um velório ali dentro. Aí o pessoal, como era capitão, o pessoal chegava em mim, Jefferson, você que... Aí eu ia lá, conversava com ele, falei, não tá não, cara, tem que botar isso aqui, os caras estão no marasmo aqui dentro, isso aqui e tal. Não, pode botar lá, mas abaixa um pouco. Quando eu ia ver, o negócio já tava quicando lá em cima já, e os caras tudo... Era isso que motivava os caras, então não podia mudar essas coisas, entendeu? Então, assim, aí queria que todo mundo entrasse com o uniforme para dentro do short e tal. O cara vai ser um menino de escola, né? Não tem como. Ô, Jefferson, eu joguei com ele na Inter, pensei que ele sempre foi um cara muito radical. Ó, a temporada de 2025 agora, né, no futebol mundial, e 2026 vai estar muito relacionada aí ao continente, né? Principalmente aí nos Estados Unidos, vai ter o Super Mundial de Clubes agora, né, esse ano, e depois o ano que vem vai ter a Copa do Mundo. Aqui no Brasil, a gente acorda já assistindo programas esportivos o dia todo.
Tem aí os canais Disney, Sport TV, ESPN, Band, Globo, futebol o dia todo. E a gente sabe que na terra do Tio Sam a gente tem aí o basquete, a NFL, o beisebol. Os programas esportivos sobre futebol aí é muito debatido, tem muitos ou é uma coisa um pouco distante? O Vamp é bem distante aqui. O forte aqui dos Estados Unidos não é o futebol, né? Aqui é mais o futebol americano, o basquete, beisebol, tênis. Então, assim, tanto que às vezes eles nem comentam muito, né, assim, sobre esse Mundial que vai ter. Acho que é mais próximo ali, né? Quando estiver mais próximo, acredito que eles vão divulgar mais e tal. Tanto que tem muitos estrangeiros, né? Muitos brasileiros aqui que fazem muitos eventos aqui. E aí sim eles movimentam bastante aqui a questão do futebol. Mas propriamente pros Estados Unidos, eles não são muito ligados a isso, né? Acho que eles se preocupam muito mais com as coisas aqui de dentro. Tanto que vai ter aí a posse do presidente agora, dia 20 e tal. Então, para eles é isso. O que movimenta o país é essas coisas assim. O futebol em si, aqui para os Estados Unidos, não é tão forte, não. Jefferson, aquela Copa das Confederações da seleção brasileira, um torneio assim excepcional e que encheu o torcedor de orgulho e também de muita expectativa para a Copa do Mundo que estava para chegar, o Brasil jogando em casa. É óbvio que você não jogou a Copa do Mundo, né, entre os titulares, mas você participou daquele grupo, o que foi campeão da Copa das Confederações e o que caiu na Copa do Mundo daquela maneira, o 7-1, né? Os bastidores e o que você acha que pode ter acontecido com aquela seleção? Então, Pedro, a gente estava muito confiante, até mesmo pela Copa das Confederações, a gente montou um grupo muito forte. Era um grupo, poxa, tanto que a gente estava sobrando ali na Copa das Confederações, né? Como eu falei também, o Felipão, ele foi muito feliz ali na questão de unir o grupo. A gente estava vivendo também um momento político também bem delicado, né? E a gente conseguiu resgatar essa paixão, né? Eu lembro que a gente ia para os estádios e quando cantava o hino as pessoas se emocionavam, os torcedores se emocionavam, né? Desligava ali tudo, ficava só na capela ali, os torcedores cantando o hino. Então, assim, foi muito emocionante, era de arrepiar realmente esse momento nosso ali na seleção. O grupo estava muito fechado, principalmente na Copa das Confederações, estava muito fechado. E eu lembro que a pergunta que o Felipão sempre fazia, ele montava o sistema, né, tático dele ali e falava assim, olha, nós vamos pegar o pessoal lá em cima, vamos pegar os caras lá em cima ou vamos dar uma esperada aqui? Todo mundo estava confiante, falou, não, vamos pegar lá em cima. E a Copa das Confederações foi todos os jogos assim. E a gente pegou o time lá em cima e a gente não deixou nenhum adversário sair jogando. E aí a gente foi com a mesma metodologia para a Copa, né, 2014. Talvez ali o nosso, digo erro, né, mas eu acho que a gente poderia se identificar um pouco mais sobre os adversários que a gente estava enfrentando ali, né, principalmente aquele jogo contra a Alemanha. Né? De maneira nenhuma a gente achou que a gente iria perder aquele jogo, principalmente daquela forma. Né? A gente achou que a gente ia ser campeão, sim. Sabe? A gente estava tão confiante que a gente achou que a gente ia ser campeão. E se observar durante o jogo ali, foi 1-0 para a Alemanha, 2-0. A gente não teve O Vampeta pode falar melhor, até pela experiência, né? Que ele jogou aí com muitos jogadores experientes também. Quando você leva 1-0, 2-0, automaticamente você, calma aí, vamos fechar a casinha aqui, cai um jogador ali, vamos se encontrar aqui durante o jogo e tal, vamos mudar alguma coisa. E a gente não teve tempo de fazer isso pelo excesso de confiança que a gente estava tendo ali. Tanto que nenhum jogador... A gente tomava o gol, a gente mesmo pegava a bola e colocava no meio campo para poder... Não, a gente vai empatar, vai virar esse jogo. A gente tomava o terceiro gol, a gente mesmo... Então não teve ninguém ali. Foi muito rápido, né? E ali ficou A gente voltou a gente foi pro intervalo ali, se eu não me engano, acho que estava 5-0 já. A gente... só lembro o pessoal falar assim, gente, agora é jogar pela honra, né? Porque dificilmente você vai querer virar um jogo ali de 5-0. E aí, no final do jogo, foi um ambiente ali que eu posso dizer, parecia um ambiente de velório, assim, todo mundo não conseguia nem olhar um para a cara do outro, né? Tá todo mundo com vergonha, todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Normalmente a gente acaba trocando de roupa um pouco mais rápido ali e tal. Eu lembro que a gente ficou, acho que 2 horas ali. A gente ficou 2 horas ali, cabeça baixa,
Ficou acho que 1 hora sem olhar para a cara do outro ali. Até um levantar ali, tentar, né, levantar a cabeça e tal. Mas foi bem difícil aquele jogo ali. Ô Jefferson, muito obrigado aqui pela conversa, pela entrevista, foi legal pra caramba, um prazer. E os microfones aqui da Jovem Pan vão ficar sempre abertos para você, Jefferson. Obrigadão. Obrigado, tá? Foi um prazer poder falar com vocês aí. Sucesso, vamos estar aqui sempre acompanhando. Prazer, obrigado. Tá, Vamp? Você é um cara sensacional aí, cara. Um cara que tem uma história belíssima aí no futebol. Prazer poder falar com você. Sucesso aí. Você é um cara que é querido por todos aí, não só, né, pelo time que você passou, mas por todos os torcedores. E sucesso aí. Sucesso pra você e Pedro também. Obrigadão, Jefferson. Aí, tudo de bom pra você e a família. E manda um abração pro Clebão. O Clebão é parceiro. Boa, tamo sim, junto. tá? Valeu. Tamo junto, Jefferson. Obrigado. Valeu. E agradecer a você que acompanhou o Reis da Resenha aqui pela TV Jovem Pan News em todas as plataformas. A gente vai ficando por aqui e semana que vem tem mais na TV Jovem Pan News. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.